Gênesis capítulo 3, verso 15, está escrito assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E agora o capítulo 4, a partir do verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das gorduras, das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Até aqui, verso 11. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua graça e bondade, pelo privilégio de estar aqui nesse lugar reunidos e ter a tua palavra que pode ser aberta e pode ser pregada, Senhor, com a certeza de que o que nós não conseguimos comunicar por meio da pregação, por meio da competência retórica, da comunicação, da teologia, dos gestos, o Senhor comunica no sagrado, secreto, na intimidade de cada um de nós. Por isso nós cremos, Pai, que a tua palavra ela é inspirada, ela traz vida, Senhor, ela traz direcionamento. E nós cremos, Pai, que além de melhorar a nossa capacidade de reflexão, ela transforma a nossa vida, ela nos confronta, Senhor, com aquilo que precisamos ser mudados, e o Senhor sabe fazer isso com majestade, com galhardia e com competência. Nos confronta com tua palavra, mas também nos sara com o poder da tua misericórdia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, o primeiro texto que eu acabei de ler, em Gênesis 3,15, ele é comumente conhecido como proto-evangelho. Proto-evangelho é uma expressão latina que alguns irmãos resolveram cunhar, resolveram aplicar esse texto, que tem como objetivo dizer que esse texto é a primeira vez que o evangelho, que a salvação, ela é oferecida. Por isso, proto-evangelho, primeiro evangelho. Proto, a ideia de primeiro, primeira vez, e evangelho, boas novas. E, obviamente, é a primeira vez porque antes do evento de Gênesis 3, não havia necessidade de salvação. Em Gênesis 1 e 2, havia comunhão, interação, harmonia entre Deus e o homem. A natureza estava íntegra antes do pecado. Tudo que Deus fez com a potencialidade máxima de expressão da tua glória. Por conta da desobediência de Adão e Eva, o pecado ele fracionou, fragmentou, degringolou, arruinou a criação. Aquilo que era organizado, aquilo que era cósmico na ideia de harmonia, agora se transformou em caos. A natureza não é mais como Deus criou por conta do pecado. Os rios são poluídos, os animais gemem, como diz Paulo em Romanos 8, com dores de parto, esperando quem possa libertá-lo.
A natureza reage também com tempestade, com falta de chuva, com seca, com tsunami, com tremor. E tudo isso a Bíblia revela que é por conta do pecado de Adão e Eva. O pecado original, então ele trouxe impacto a toda a ordem criada. E não só aquilo que Deus criou como ambiente, mas a integridade do ser humano. Nós não somos mais como somos por conta do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, criou com competência máxima, com potência máxima em tudo que deveria ser. 100% intelecto, 100% moral, 100% justo e assim por diante. Por conta do pecado, nós sofremos uma defasagem em tudo que somos. Então é evidente que a conclusão natural que nem o ambiente que nós moramos, nem o cosmos, nem a criação, nem você e nem eu, nós somos como deveríamos ser. O pecado, ele teve esse impacto. E Deus não nos abandonou à nossa própria sorte, ou à falta de sorte. Deus não nos abandonou aos nossos próprios desejos. Deus não nos lançou a nossa própria competência. Nós perdemos a competência de autogerência. Nós perdemos nas questões mais mínimas, mais simples. É por isso que a capacidade da boa alimentação se transformou em gula. É por isso que o descanso se transformou em preguiça. É por isso que a relação adequada com Deus se transformou em religiosidade. É por isso que a autoridade se transformou em autoritarismo. É por isso que o elogio se transformou em bajulação. É por isso que o sexo se transformou em pornografia, em lascívia. E aí, há de infinito. Nós não somos mais como Deus fez. E isso traz uma indignidade, uma selvageria, uma animalidade. Então, Deus, que é misericordioso e criou o homem, a mulher, a imagem e semelhança sua, prometeu nos salvar. Então, quando nós tomamos o texto de Gênesis 3,15, você tem uma promessa de que Deus enviaria o seu Filho, que compõe a Trindade. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como sendo Deus. Não cremos em três deuses, mas cremos em três pessoas. É o mistério da Trindade. É assim que a Bíblia ensina, é assim que nós apreendemos pela fé. Se eu entendesse no intelecto, não precisava ter fé. Como o intelecto não consegue entender a relação de um Deus e três pessoas, eu apreendo pela fé. Por quê? No ponto de vista de Deus, está tudo certo. Como eu não compreendo essa lógica divina, então eu apreendo pela fé. Há uma trindade, três pessoas e um Deus. Então Deus, ele promete, nesse texto de Gênesis 3,15, que uma das pessoas da trindade, que é o Filho, e a questão de Pai, Filho e Espírito Santo, não é uma questão de hierarquia, não é uma questão de importância, é uma só essência. Nós falamos Pai, Filho e Espírito Santo apenas por uma questão de comunicação, mas não há uma hierarquia de importância. Os três são da mesma essência, na mesma importância. Então a promessa é que o filho da mulher, por isso o proto-evangelho, Deus se torna homem, sem evidentemente perder a natureza de Deus, porque se é Deus nunca deixa de ser, senão logo não seria. Então Deus se torna homem, para que por meio desse homem perfeito, Jesus Cristo, ele tenha condições morais, que eu e você não temos, de morrer na cruz e pagar o pecado. Por que eu não posso pagar? Porque se eu morresse por mim mesmo ou por você, Deus não poderia aceitar o sacrifício, porque eu não tenho competência moral nas exigências de Deus. Então Jesus, ele se encarna, vive como homem, vive debaixo da lei e morre como homem, mas sendo Deus também, evidente. Então Deus aceita o sacrifício de Jesus. Então o proto-evangelho, ele tem todo esse desdobramento aqui.
Mas essa é uma questão que nós trabalhamos aí numa outra ocasião. Mas eu preciso compreender essa questão do proto-evangelho. A primeira vez que Deus prometeu a salvação é aqui, porque anteriormente o homem não precisava ser salvo. Salvo de quê? Ele vivia na plenitude das benfazejas bênçãos de Deus, no júbilo da eternidade. O homem e a mulher desfrutavam daquilo que é mais esplêndido, o esplendor da glória de Deus. Agora, com o pecado, a glória de Deus é um peso que não pode ser suportado pelo homem. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos debaixo da ira de Deus. Nós não temos mais suporte santo para viver na presença de quem é santo. Por isso que Jesus toma o nosso lugar e a sombra dele, o sacrifício dele, nos torna propício em relação àquele que é santo no absoluto. Então, aqui está toda essa questão. Só que o meu viés, o caminho que eu quero tomar hoje, e por isso que eu li o capítulo 4 também, é que quando Adão e Eva pecam, Deus os expulsa do paraíso e da sua presença. Está estabelecido aqui uma ruptura, um lapso, há uma quebra de comunhão. Agora o Criador e criatura se tornaram inimigos por natureza. O santo e o pecador, eles se repelem, se rechaçam. Mas há a promessa aqui de que Deus resolveria o problema por conta desse homem que nasceria da semente da mulher, que feriria a cabeça da serpente. Muito bem, questões que nós vamos trabalhar em outras ocasiões, temos trabalhado. Só que a questão toda aqui é que você não tem a informação no texto de quando viria o Salvador. O texto não diz para nós do tempo, da ocasião, do momento em que Deus enviaria esse homem, esse sujeito nascido de mulher, para que pudesse resolver o problema desse lapso, o problema do pecado. E quando você toma o texto do capítulo 4, o que nós vemos aqui, de uma forma muito explícita, muito eloquente, é que Adão e Eva entendem que o seu primeiro filho, o homem, é o Messias Salvador. E aí então desencadeia uma série de problemas. Eles têm a falsa conclusão de que o Caim, ele é o Messias prometido em Gênesis 3,15. E de fato, quando você lê o texto não fala de cronologia. Deus não diz o tempo que esse filho, esse Deus, ele encarnaria. Esse Deus não, né? Até ruim dizer que Deus encarnaria para resolver o problema. E aí quando você toma o capítulo 4, o Caim, ele é tratado, ele é cuidado, ele é protegido como se fosse o Messias. E aí tem um problema. Não é o Messias, é tratado e fomentado no seu consciente, na sua vida, que ele é onipotente. E você sabe que quando nós criamos nossos filhos com essa sensação, ou com esse modo em que ele se acha onipotente, nós vamos criar um ser insuportável. Uma criança entregue a si mesmo, ela se torna insuportável, e ela é um problema para ela mesma. Por isso que Provérbios vai dizer que o filho entregue a si mesmo é vergonha para os pais. E você sabe o que nós estamos dizendo, inclusive na tua relação de infância, antes que a vara da correção te colocasse no seu lugar, para que você entendesse que você não é o Messias, que você não tem direito a tudo, que você está subordinado a alguém. Mas na tenra infância, nós nos achamos aí onipotentes, achamos que o mundo deve girar, orbitar ao nosso favor. E quando nós somos contrariados, nós levantamos os calcanhares, nós blasfemamos contra tudo e todos, porque o mundo não conspirou ao nosso favor. Síndrome messiânica, acha que é o Salvador, acha que é a última bolacha do pacote, e esse é um problema que é herdado do pecado. Essa é uma raiz que está no coração de todos nós. É por isso que eu e você nos ofendemos com qualquer coisa,
Quando alguém tem algum tipo de atitude que não nos agrada, ainda que ele nem perceba, nós nos achamos ofendidos. Quem é você para se comportar assim em relação a mim? Você sabe quem eu sou? Síndrome messiânica. Acha que o mundo deve girar em torno de si. E quando nós lemos o texto do capítulo 4, dá a entender que Adão e Eva cuidou do Caim como se ele fosse o Messias, que os levaria para dentro do paraíso de novo. E antes de considerarmos aqui o texto por si mesmo, deixa eu fazer algumas considerações aqui. Quando nós olhamos o texto do capítulo 3, nós temos um agente para a queda, que é a serpente. A serpente, ela está envolvida de forma explícita, ela age, persuade e seduz. Eu acho interessante essa ideia de sedução. Não é ela mesma, mas a definição. O que é seduzir? Seduzir é manipular o outro para fazer o que você quer que ele faça, e a pessoa pensa que ela faz porque ela quer. Não. Quando a gente seduz, a pessoa faz o que a gente quer pensando que ela quer fazer. Isso é o poder da sedução. E é isso que a serpente fez. Ela levou o primeiro casal a fazer o que ela queria, como se eles quisessem fazer. Então no capítulo 3, você tem o quê? A serpente agindo de forma explícita, persuadindo e seduzindo de uma forma muito clara. Aliás, ela conversa, ela faz parte do enredo. Mas agora no capítulo 4, o drama que se desenvolve aqui, a serpente, ela não está de forma explícita, ela não fala, ela não participa. Com isso eu não estou querendo dizer que ela não sugere, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que está no capítulo 4, nós vamos dar um panorama aqui, já foi lido o texto. O que está predominando aqui não é o diabo, é a carne, é a natureza pecaminosa. Então você percebe que depois da persuasão original da serpente, da queda, agora não é Satanás de forma direta, mas é tua carne. É por isso que você não pode argumentar que Satanás te tentou. Quando nós tropeçamos, caímos, é pecado, precisa ser resistido, precisa de arrependimento e de perdão de Deus. Então, muito dos erros que nós temos não é uma ação direta de Satanás. Você é pecador, eu sou pecador e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não adianta colocar a culpa quando você tinha 9 anos e roubaram o teu pirulito da escola. Roubaram meu pirulito, nunca mais eu fui o mesmo, por isso que eu roubo. Não, é pecado. Você está apenas escondendo num evento que pode ser traumático. No dia do meu aniversário, meu pai não me levou, não fez uma festa como fez para minha irmã. E agora eu sou assim mesmo, mal educado. Não, você é mal educado porque é pecador, precisa se arrepender. Você não pode ficar fugindo das questões. Você não tem que usar alguma coisa para esconder. O que aconteceu, aconteceu, mas agora tem que ter arrependimento. Então no primeiro momento você tem o quê? A insinuação direta, explícita, contundente de Satanás. Agora não. Agora a carne, a natureza pecaminosa, esse ditador que tem aqui dentro de cada um de nós, ele dá a ordem. E nós, muitas vezes, não conseguimos resisti-lo. Somos escravos das nossas paixões. Somos escravos desse ditador. E se não fosse só isso, nós temos aqui Adão e Eva incitando esse messianismo. O que eu quero chamar aqui de síndrome messiânica. E aí eu acho que vale a pena uma definição aqui também da palavra, né? A ideia, a palavra síndrome, ela é uma palavra grega composta aí por duas palavras. Sim, de junto, com, né? A ideia de sim. Toda vez que aparece a palavra sim, você tem a ideia de alguma coisa junto. Hidromos é corrida, hipódromo, e coisas dessa natureza. Então o que é síndrome? Coisas que concorrem juntas, sintomas que concorrem juntos para que você tenha um diagnóstico. É por isso que você vai no médico e vai dizer, você tem a síndrome de tal pessoa, do personagem, do cientista lá. Então a ideia de síndrome é um conjunto de sintomas que define uma patologia.
Então o que eu chamo de síndrome messiânica aqui? Um conjunto de comportamento que mostra que a pessoa acha que é o salvador do mundo. É um conjunto de comportamento, de ação, de sensação, de sentimento, que dá uma sensação de onipotência e que ninguém pode nos contrariar. Isso é síndrome. E o que é Messias? A ideia de Messias, a palavra é ungido, a mesma palavra para Cristo no Novo Testamento. Messias em hebraico, ungido, Cristo, ungido em grego, mas a mesma coisa. Então o que é uma síndrome messiânica que eu quero trabalhar com os irmãos aqui? A ideia de que o Caim, ele apresenta um conjunto de sintomas, de evidências, que mostra que ele acha que é o Messias prometido em Gênesis 3,15. Quando nós tomamos, por exemplo, os textos bíblicos, todas as vezes que um rei em Israel, ele ia ocupar o trono, a cerimônia, ela tinha no momento culminante, o derramamento de óleo. O que é aquilo? É a unção do Messias. Mas é claro que não o Messias Jesus que haveria de vir, mas o Messias que estava sendo ungido para representar Israel como rei, representar Deus em Israel. Percebe? Então, a ideia de ungir é uma ideia messiânica. É claro que o ungido de Deus, o Salvador, é Jesus. Então, o que é síndrome messiânica? Um conjunto de sintomas que denotam que o Caim, ele acha de verdade que ele é o Messias. E aí, então, agora eu passo a ler o texto de Gênesis 4. Olha o que o texto diz. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Muito bem, essa primeira informação, ela já é importante para nós. Por quê? Ela nos mostra que a Eva, ela se considera com uma capacidade plena de criar o que só Deus havia criado. Quem que criou homem e mulher à imagem de Deus? Deus. Mas agora, a sugestão do texto é que a Eva, ela se jacta, ela se orgulha, ela se envaidece, porque dela veio, dela nasceu, foi gerado alguém que só Deus poderia fazer. A ideia de que nesse momento aqui há um vestígio de uma competência, de um sentimento, o vestígio de sentimento na Eva, que ela agora está dizendo: eu criei um homem como Deus criou um homem. Deus criou um homem e eu também agora criei um homem. Interessante analisar que o nome da primeira mulher não é Eva. Eva é o nome que vem depois do pecado e significa mãe de muitas nações. O nome da primeira mulher é Varoa. Depois que é mudado, Varoa significa aquela que olha nos olhos, aquela que tem sinceridade para olhar nos olhos. É por isso que os psicólogos, talvez, não sei se porque conhecem ou porque ganhou fama, dizem que os olhos são o espelho da alma. E não está de todo errado, porque a Bíblia diz que a Eva é aquela que olha nos olhos, que ela tem confiança e segurança de olhar e comunicar. E a gente sabe que quando há um problema, os olhos, ele desvia da linha do olhar. É por isso que o amor do romance nasce no entreolhar. Porque o olho, ele comunica algo de sobrenatural, de super especial. Só que agora a Eva, que não é mais a varoa, ela tem uma sensação divina. Eu criei um homem. E quando você começa a ler o texto junto comigo, a conclusão é o quê? Que antes de Gênesis 3, não havia vestígio de egoísmo, não havia vergonha, ciúme ou raiva. Todo esse sentimento, ele passa a existir depois do pecado. São as obras da carne agora. E Eva conclui de forma equivocada que o Caim é o sujeito que vai
de novo levar o casal para dentro do Éden. A Eva trata desse menino, cuida desse menino como se ele fosse o Messias. Aqui quem sugira que o Caim usava uma roupa colorida, como foi lá no caso do José, alguma coisa que o tornasse especial. Essa marca, inclusive, do Caim, que Deus colocou, alguns dizem, pode ser uma roupa colorida, mas isso aí é tudo no campo da hipótese, não tem fundamento, mas serve para mostrar que a Eva agora, ela investe no Caim, como se dissesse, você, Caim, vai transcender as fronteiras do paraíso e do mundo que nós somos expulsos agora, e nos levar de novo para a comunhão com Deus. E imagine um pecador sendo criado como a última bolacha do pacote. Imagine uma criança, quando ela é criada, sendo protegida de tudo e assessorada de tudo que é possível. Você sabe que se em algum momento da sua vida você não colocar limites ao seu filho, você vai ser escravo dessa criança. E mais do que isso, a sociedade o será, porque ela não admite ser contrariada. Síndrome do Messias. Tudo tem que ser para mim. Eu sou o Salvador. Você não entendeu ainda? Criar um ser humano com o potencial do pecado que todos nós temos, com essa natureza, é como desarmar uma bomba, uma granada e jogar. Ela vai explodir. Pessoas com problemas de autoestima, pessoas que não sabem lidar com as dificuldades e os nãos da vida, serão pessoas que trarão problema para si e para toda a sociedade. O Caim é assim, ele não admite um não, ele acha que é o Messias, porque a Eva diz, eu criei como Deus criou, e você, Caim, é o sujeito prometido em Gênesis 3,15, você nos levará de novo para dentro do paraíso, você é o Messias, o nosso herói, você é aquele que tem competência para nos levar para lá. Você conhece a história, eu não quero me deter aqui por questões de tempo também, mas o Abel, o seu irmão, oferece o sacrifício, Deus recebe, o Caim não. E o texto diz, ô Caim, se você fizer certo, a gente vai receber, não tem problema. Você fez de forma inadequada. Então, para nós aqui no momento aqui, vamos passar de sobressalto, um foi recebido e o outro não. Não nos cabe agora aqui discutir a questão. O fato é que Deus disse, ó, o seu sacrifício não foi aceito porque você não fez de forma adequada. A intenção do coração está errada. E é só corrigir que será aceito. Mas o Caim, ele não aceita o não de Deus. E porque o seu irmão ofereceu sangue, ele convida o seu irmãozinho, vamos dar uma volta no campo? Vamos passear na sua horta, ou na minha horta? E quando eles chegam lá, os dois, o Caim mata o Abel. Como se dissesse, aí Deus, eu sou ungido, eu sou o Messias. Não é sangue que você queria? Está aí o sangue dele aí, ó. Quando nós não aceitamos os nãos da vida, nós queremos mostrar quem nós somos. Quem é você para dizer que eu não posso? Quem é você para me contrariar? Você olhou bem para mim? Você sabe quem eu sou? Não diga não para mim. Nós matamos os Abéis e esfregamos na cara do outro como se dissesse, não é isso que você quer? Então toma aí o que você quer. Nós somos rebeldes até o íntimo, como diz um bom nordestino, somos rebeldes até o tutano. A nossa natureza é mau, é maligna, e nós nascemos com esse verme, com esse vírus do pecado, em que ele dá uma autorização ilegal para a gente colocar o dedo em riste na cara de qualquer um que nos desapontar e dizer, não mexa comigo porque eu sou o especial de Deus. É isso que a turma do coach faz hoje nos púlpitos da igreja, insufla em você e em mim aquilo que eu já tenho de pior.
Ninguém precisa dizer o que é para fazer de ruim, isso eu já nasci com essa competência. O que a pregação do Evangelho precisa é confrontar aquilo que nos separa de Deus. É sangue que você quer? Então eu levo o meu irmão para passear e mato. Então está aqui. Porque agora nós somos igual, né? Eu sou o Messias e vou levar para o Senhor, fechou. A entrada do paraíso, com o querubim e com uma espada que fica lá, que é a lei, nós não entramos lá. Mas eu vou entrar lá, porque eu sou ungido. Minha mãe me fez acreditar nesse negócio aí. E não tem limite. Deus então chama o Caim numa pergunta retórica. Pergunta retórica é uma pergunta que não precisa de resposta. A resposta já está nela mesma. Você pergunta só para cumprir o placar. Por que você fez isso? Não precisa responder, né? Já sabe. E Deus pergunta: ô Caim, cadê seu irmão? O que o Messias faz? Sou eu o guardador do meu irmão? Quem disse que eu tenho que guardá-lo? Essa é uma resposta arrogante. Essa é uma resposta de alguém que tem a sensação da onipotência. Essa é uma resposta de alguém ensimesmado. Essa é uma resposta de alguém que se acha todo poderoso. Quem diz que eu tenho que cuidar do meu irmão? Só porque você é Deus, fica me perguntando essas coisas? Você não sabe quem eu sou? Eu também sou Deus. Eu não tenho que cuidar de ninguém. Síndrome messiânica. Essa síndrome messiânica, ela começou com o Caim e ela não vai terminar enquanto Jesus não voltar, o verdadeiro Messias. Essa síndrome messiânica, ela não terminará enquanto Jesus não voltar, enquanto o verdadeiro Messias, que nasceu de forma virginal, num dado momento da história, quando ele vier e tomar o trono de justiça, de governo do mundo, haverá muitos Messias surgindo por aí. E a história, ela já nos mostra com muita explicitez alguns desses candidatos a Messias. A síndrome messiânica, então, ela começou em Caim, e ela não terminará enquanto Jesus não governar e defenestrar, destruir todos os impostores, todos os anticristos. João fala sobre os anticristos. A ideia de anticristo não é apenas contra Cristo, mas o prefixo anti em grego significa no lugar de. É que para nós, anti, tem uma ideia de contra, né? Tomar uma vacina anti alguma coisa, antitetânica, anti-inflamação, tétano. Então é contra. Mas a ideia de anti no texto do Novo Testamento é a ideia do lugar de. Então anti não é contra Cristo, mas aquele que acha que é Cristo. Então todos aqueles que é candidato a Cristo, ele não é contra somente, ele se diz ser o. E esse é um problema. Sei que nós imaginemos que somos alguém especial, nós já somos insuportáveis, por natureza. Imagine quando você acredita que é insubstituível. Aí já era. Há um vírus aqui dentro, que ele é ditador e diz assim: viu o que fizeram com você? Deixa barato, não. Viu? Ali era seu lugar. Viu? E a gente acredita nessa buzina da consciência. E a gente, até em nome de Deus, foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me deu isso. E quem é você? Olha o Messias, olha o Caim aí, né? Nós somos assim. E a história está repleta. E aí eu quero de uma forma muito dinâmica. É evidente que não dá para esgotar, porque há uma enxurrada de informação. Mas quando você vira a página, lá no capítulo 5 de Gênesis, eu vou fazendo a leitura de alguns textos, aparece um sujeito chamado Lameque. O Lameque, ele não diz de forma explícita, mas o texto deixa claro, como se dissesse: o Caim não é o Messias, eu que sou, cara. Olha o que ele diz em Gênesis, capítulo 4, eu disse 5, mas é 4, 23, 24. Disse Lameque às suas duas mulheres. O fato do texto informar que ele tem duas mulheres, já denota a sua altivez, porque ele é o primeiro bígamo. Todo mundo tinha uma, eu não.
eu sou o Messias, eu sou o Lameque, eu tenho duas. Percebe? Então não é sem razão que a Bíblia coloca que ele tem duas mulheres. É para que já você perceba que ele tem um comportamento que ele é melhor que todo mundo. Vocês se equivocaram quando pensaram que o Caim era o Messias. Eu sou, aliás, eu tenho duas mulheres porque eu sou especial. Sou eu que vou salvar o mundo. E ele diz às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me. Olha o tom de imponência dele. Ouça-me, mulheres de Lameque. Ele fala na terceira pessoa, né? Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu. Ou seja, ele está se equiparando ao Caim. Um homem me feriu, o que eu faço com ele? Eu mato. Mas eu também matei um menino porque me machucou. Como se dissesse: eu sou mais importante que Caim. Nem o menino, se me machucar, ele passa ileso, porque o Caim achava que é, mas eu sou. Percebe que ele quer ser mais que o Caim? O Caim matou. Eu não só mato alguém que me fere, eu mato um menino que ele faça alguma ferida, que ele me moleste de alguma maneira simples. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. E olha o que ele diz: se Caim é vingado 7 vezes, Lameque, percebe? Terceira pessoa. Ele não fala eu, o Lameque, dando imponência. Lameque o será 7 vezes. Como se dissesse: esse Cainzinho aí não é nada. Esse Cainzinho aí, ele acha que é o Messias, o ungido, mas não é não. Eu sou o Lameque. Eu sou o Messias. Contem comigo. Olha o meu status social. Eu tenho 2 mulheres. Ninguém jamais ousou ter 2, mas eu tenho porque eu sou o Lameque. E não mexe comigo não. Porque se Caim é vingado 7, eu sou 70. E é claro que ele não é o Messias. E a Bíblia vai sendo narrada e aparece lá no capítulo 10 de Gênesis a informação de um homem chamado Nimrod. E esse Nimrod, ele é um camarada. Se o Caim e o Lameque têm essa expressão um após o outro em potencial crescente, o Nimrod então ele é o astro. O Nimrod ele é o astronômico. E a informação de Gênesis: Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro da terra. Nessa informação você tem uma série de outras que se desdobram. E continua o texto: ele foi um valente caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, um valente caçador diante do Senhor. Aqui deixa eu fazer uma leitura mais correta, porque é uma expressão. Alguém dizia, quando tinha um ato de bravura: eu fiz isso como Nimrod, um valente caçador do Senhor. Então quando alguém tinha um ato de bravura, algum ato extraordinário, fora do corriqueiro, do ordinário, transcendia ao extraordinário, alguém dizia: viu, eu sou Nimrod. Então esse camarada tomou uma fama e uma projeção por aquilo que ele se envergava na sociedade. Aí o texto termina: no início o seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Então ele não reina num lugar contingencial. O reinado dele é abrangente. E o Nimrod foi o mentor intelectual da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma expressão agressiva, uma expressão de dizer que não se depende de Deus, é uma alienação de Deus. Alienar é deixar de lado, alienar é não depender de, alienar é jogar para escanteio. Então a Torre de Babel é uma ideia de que vamos construir uma cidade em que nós não dependamos de Deus, façamos nós mesmos uma estrutura social em que Deus esteja escanteado. É como se colocasse o dedo em riste e dissesse: o Senhor que amaldiçoou a terra por conta do pecado, não precisamos do Senhor, nós vamos aqui construir uma cidade em que vamos resolver o problema. Torre de Babel. Por isso que o texto do capítulo 11 vai dizer o quê? Convoca a turma e diz assim: eia, ajuntemos, eia, seremos famosos. Interessante, mas cenas do próximo capítulo
Deus frustra os planos de Babel, confundindo as línguas, e chama Abraão. O que o homem quer desesperadamente, sem Deus, Deus dá graciosamente para um desconhecido. Por isso que em Gênesis 12, o texto diz, não é Babel que vai ser famoso, é você. É de você que vai vir o Messias, não é aquele lá não. Coisa fenomenal. Mas isso é cenas do próximo capítulo. Um homem chamado Joséfo, ele escreve alguma coisa muito eloquente acerca desse Nimrod. Olha o que esse historiador, ele diz sobre o Nimrod. Segundo o historiador Joséfo, o Nimrod, ele disse que se vingaria de Deus, se Deus tivesse a intenção de afogar o mundo novamente. Olha que audácia. Se você for afogar o mundo de novo, eu me vingo de você. E olha o que ele diz: para isso, eu construo uma torre muito alta, para as águas não alcançarem. E se você, Deus, quiser destruir os meus antepassados, eu me vingo de você. Síndrome de Caim, síndrome do Messias, que em maior ou em menor grau, está em você, 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 em você e em mim. Se o Evangelho não sufocar, nós temos potencialidades para ser isso e muito mais. É só a graça de Deus, não é a tua religião, não é o seu status quo, não é a sua eloquência, nada disso. É só o poder do Evangelho que pode nos salvar de nós mesmos. É só a graça de Deus que pode nos curar dessa enfermidade maligna que nos lança na perdição eterna. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é para você se arrepender e crer na sua religião. Não é para você se arrepender e crer na sua eloquência, no seu dinheiro, em qualquer coisa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é o único meio que cura o homem da sua sensação de onipotência, da sua síndrome messiânica. E depois aqui no sentido que eu fui escolhendo à la carte o faraó. Faraó é o Deus do momento. E olha o que ele diz, quando o Deus diz para Moisés dizer para Faraó que o povo tem que sair. Olha o tom de arrogância em Êxodo 5:2. O Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei de sair. Ele sair, como se dissesse: eu sou Deus e eu que mando aqui, beleza? Síndrome messiânica. Depois dele, Sansão. E olha aqui, eu fiquei em dúvida em qual eu colocaria, porque a lacuna de Faraó a Sansão histórica, ela é grande. Mas vamos para o Sansão. O Sansão, ele é um nazireu, ele tem uma especificidade na relação de servir a Deus, só que ele joga isso na lata do lixo. Uma delas, por exemplo, que o nazireu, ele não pode tocar em animal morto, e não pode comer mel, porque é comida que fermenta. Ele toma mel de um leão morto e faz piada de Deus ainda, como se dissesse: eu faço o que eu quero. E num dado momento, ele se apaixona, aliás, ele é muito vulnerável nas questões da sensualidade feminina. Ele não pode ver uma mulher que ele vai se entregando. O homem cheio de músculo é vulnerável a um entreolhar de uma prostituta. Que força é essa? Um homem vulnerável, que parece forte, mas está de joelho a todo piscar de uma prostituta. Que fortaleza é essa? De onde vem essa força? Essa é uma força ilusória. Essa é uma força enganosa, porque se o caráter não é forte, a musculatura ela afrouxa, não tem jeito. Isso em tudo na vida. E o Sansão então, ele não pode casar-se com mulher que não seja do seu convívio, da sua raça, vamos dizer assim. Só que ele se apaixona por uma mulher de outra cultura, e os pais o aconselham. Só que o conselho do pai não vale muito, porque a gente percebe que eles não cuidaram do Messiazinhos aqui. Olha o que os pais dizem, Juízes 14:3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: ô filhinho, ô Sansãozinho, será que não há mulher entre
os seus parentes ou entre o seu povo, você tem que ir pegar os filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Olha a resposta dele. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Ora, o dia que um filho dá ordem para o pai, alguma coisa está errada. Vai lá e pega aquela mulher que eu quero ela para mim. Síndrome messiânica. Não importa se você tem 40 ou 50 anos, está na casa do seu pai, quem manda lá é o seu pai e sua mãe. O Sansão dá ordem para o pai. O pai aconselha: meu filho, você não pode tomar essa mulher, porque Deus disse que não. Ele falou: não quero saber, vai lá e pega aquela que eu quero, aquela. Olha, o dia que seu filho dá ordem para você, alguma coisa está errada. Quando uma criança de 3, 4, 5 anos dá ordem para os pais, o mundo está de ponta cabeça. Se você não domina uma criança com essa idade, com 15, 16 anos, ele está me assaltando na esquina, porque ele tem a sensação de onipotência. Então você percebe a responsabilidade de você não deixar o Messiazinho se criar no coração dele, para que ele seja um homem de verdade, para a glória de Deus e para benefício da família e da sociedade. Além do Sansão, você tem o Saul, primeiro rei de Israel, que aí você tem a cerimônia da unção, que representa o Messias. O Sansão, ele tem um problema de autoestima. O Sansão, ele troca os pés pelas mãos. Ele é rei, mas ele precisa a todo momento dizer que é rei. Não precisa disso. O Sansão, ele diz o quê? Num dado momento, quando o Davi, que foi levantado por Deus para ajudá-lo na questão dos filisteus, o Davi, ele vence o gigante. E era costume das mulheres, do povo, fazer canções, poesias, para ficar para a posteridade o evento. É por isso que a gente lê textos como, por exemplo, a Odisseia, a Ilíada e coisas assim, porque ela marca um evento histórico em que aquele povo, ele venceu uma batalha e coisas dessa natureza. São os memoriais que nós levantamos. E quando o exército de Israel, capitaneado por Sansão, e com um novo herói, Davi, está voltando para a cidade ou para algum lugar, as mulheres cantam, e o texto diz assim: as mulheres dançavam e cantavam: Saul matou 1000, Saul matou milhares. A primeira estrofe, o Saul ficou muito contente. Ah, sou eu. Mas ele não gostou da segunda. Eu vou ler de novo o texto. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. E aí então o Messias brotou. E aí Saul ficou irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas para mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Irmãos, existe um princípio na vida que a gente precisa aprender. E quanto antes a gente aprender, é melhor. Você sempre vai encontrar pessoas mais inteligentes que você, mais bonita que você, mais rica que você. Existe. Pode não parecer, mas existe. Existem pessoas com mais competência. Você não é a última bolacha do pacote. E nem sempre essas pessoas são rivais. Às vezes Deus a coloca para te ajudar. O Davi não é inimigo, o Davi é parceiro. Mas o Saul, ele tem o quê? A crise de identidade. Ele acha que é Messias e ninguém pode ser melhor do que ele. Mas o Davi também não está fora desse messianato, desse messianismo. Num dado momento ele já ocupa o trono, já usa a coroa. E aí o texto em 2 Samuel vai dizer que era a época em que os reis iam defender as suas fronteiras. E aí o Davi, ao invés de ir para o campo de batalha, ele fica no palácio tirando a soneca da tarde. E olha o que acontece. O Davi, uma tarde, Davi levantou-se e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Ele viu a mulher, se agradou das silhuetas dela e mandou alguém procurar quem é essa mulher. Olha a resposta daquele que foi mandado. Olha o que ele disse. Disseram para Davi: é Betseba, filha de Eliã,
mulher de Urias. Como que se soubesse, conhecendo Davi, o rei, ela é casada, cara. Ela é mulher de Urias. Mas eu sou rei, cara. Posso. Eu sou o Messias. Sabe o óleo que veio da minha cabeça? Eu posso. Tragam! E trouxeram. Ela engravidou. Como não tinha teste de DNA, ele chamou Urias. Tentou fazer lá um plano mirabolante, mas não deu certo. O jeito foi matar Urias na frente da batalha. Cafajeste. O homem que mata o Golias com uma pedrada não consegue vencer um desejo lascivo. Síndrome messiânica. Eu posso, pode trazer ela aqui. Bom, depois dessa turma toda, você tem um rei chamado Uzias. Quem é Uzias? Uzias, ele é um rei de Israel, que foi ungido para governar, e ele estava indo muito bem na questão política, econômica, bélica. Ele estruturou Israel a tal ponto que Israel se pareceu com os tempos áureos da economia, quando o Salomão era rei. Máquina de guerra, exército fenomenal, ninguém botava a cara com Israel. Só que ele, sendo o rei, ele não podia fazer as vezes do sacerdote, porque em Israel você tinha as duas instituições. O rei cuida da economia, da política, da guerra, da segurança, e o sacerdote das questões espirituais. Em Cristo, essas duas uniões, essas duas instituições foram unidas na igreja, né? Nós somos reino e sacerdote, mas até aqui não. Aqui então ele não podia, só que ele achou que era o cara, o Messias, o ungido, aquele prometido em Gênesis 3,15. O que ele fez? Ele entrou no templo e ofereceu o sacrifício, como se dissesse: eu sou ungido, eu posso fazer o que eu quero. Irmãos, Deus estabelece limites, e os limites de Deus devem ser respeitados. E olha o que o texto diz. Depois dessa questão toda de informar que Uzias ele estava indo muito bem na questão da economia, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime o incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. É por isso que você lê em Isaías 6, alguma coisa assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que Isaías está tratando no capítulo 6? No trono de Israel tem um Messias leproso, o verdadeiro está governando de um alto e sublime trono. Ninguém usurpa o direito de Deus, ninguém toma o lugar de Deus. Deus é poderoso, Deus não abre mão de governar com a sua santidade e justiça. E por fim, Herodes, no nosso trajeto aqui, né? Por fim, Herodes, lembra do Herodes? Já velho, no reino, na porção que Roma havia designado, na porção da Judéia. Jesus nasce, e aquele burburinho todo, aquela comissão ou comitiva para visitar o novo rei, desperta o ciúme em Herodes, e o texto informa: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Dizimou criança de 2 anos para baixo, morta, porque eu não admito que alguém possa ameaçar a minha autoridade. Nenhum rei aqui, eu sou o Messias. Essa síndrome messiânica, ela acompanha. Falta-nos tempo então para falar dos Césares romanos,
Falta-nos tempo de falar dos reis, de Alexandre o Grande, que teve o seu papel histórico, mas o fato de ser o grande já denota o messianato. Falta-nos tempo para falar dos juízes do STF do Brasil, que são os messias, que fazem o que querem. Falta-nos tempos para falar dos nossos parlamentares. Falta-nos tempo para falar desse ou daquele que estão aí fomentando a síndrome messiânica e acham que são onipotentes. Não podemos esquecer dos bispos, não podemos esquecer dos apóstolos modernos, dos profetas e profetisas que invadem as igrejas com ar de Messias, como se fosse o Salvador, e que por meio do trabalho deles estaríamos salvos. É óbvio que nós respeitamos o trabalho eclesiástico e a estrutura eclesiástica, mas não há Messias senão o nosso Salvador. Não podemos esquecer também que nós, que exigimos as mais absurdas regalias, como se nós fôssemos o Deus encarnado prometido em Gênesis 3,15. Nós somos assim. Você é assim. Você usa uma áurea messiânica. Você não gosta de ser contrariado. Há uma bomba atômica aqui que explode todas as vezes que o mundo não conspira ao seu favor. Você está em rebelião, porque só há um que não pode ser ofendido. Enquanto estivermos aqui, inclusive a ofensa por nome de Cristo, nós deveremos suportar e levar a nossa cruz. Se isso não ferir a tua consciência, você não entendeu o Evangelho, porque a pregação do Evangelho deve nos ferir, para que possamos colocar no trono da graça aquilo que somos, para que Ele nos ajude a ser curados. A conclusão é óbvia, é lógica. Jesus é ungido de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o prometido em Gênesis 3,15, é Ele o único que tem poder para esmagar a cabeça da grande serpente, é o único que tem autoridade de pisar os messias falsos. Paulo em 1 Coríntios 15, 24 e 25, ele diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. 3 palavras que denotam essa síndrome messiânica. Depois de destruir todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Todos é todos. Ou se você preferir, todos são todos. Inclusive você e eu. Os pés santos do Messias esmiuça todo orgulho e todo candidato a Messias. Só tem lugar para um Messias, mas tem lugar para uma multidão de discípulos do Messias. É mais confortável, é mais digno, é mais natural, é mais santo abrir mão do seu messianato e entregar para aquele que de fato é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Os candidatos a Messias desejam o reino, o domínio, a autoridade e o poder. Todos nós temos uma sensação de onipotência e detestamos ser contrariados. Quando há uma possessão demoníaca, e aqui eu estou concluindo, eu creio em possessão demoníaca. O diabo pode tomar a consciência de alguém e governá-lo, mas quando isso ocorre, alguém expulsa em nome de Jesus. Resolvido, acabou, beleza. O problema é quando a personalidade está endemonizada. E aqui talvez seja um neologismo da minha parte. A ideia de neologismo é criar uma palavra para tentar explicar alguma coisa. Então, quando eu digo endemonizada, o endemoniado, ele está cheio de demônio. Você expulsa e trata lá com a palavra de Deus, discipulado. Mas o endemonizado, ele tem a personalidade mutada, como se fosse o próprio Deus. Ele tem uma áurea divina, uma aura divina. Ele fala como se fosse a voz de Deus. Ele se impõe como se tivesse uma luz envolvendo ele, não pode ser contrariado.
ele é envolto em plumas e paetês, ele está nas cristas das ondas do show gospel, e não pode ser contrariado. Ele não está endemoniado, porque se estivesse endemoniado, colocaria a mão em nome de Jesus, ele estribucharia e seria liberto. Mas quando ele está endemonizado, ele acha que é Deus, e ele se torna insuportável. É a síndrome messiânica. O sujeito acredita ser o Messias, nesse caso, torna-se o Deus, segundo a sua própria convicção. Deseja ser Deus, mudando totalmente a sua natureza. Se você e eu não percebemos, você não tem natureza para ser Deus, você tem natureza para ser gente. O Evangelho não é fábrica de deuses, o Evangelho é lugar onde nós nos tornamos homens e mulheres. O Evangelho é lugar onde há poder para sermos gente, e não deuses. Assim como os anjos se transformaram em demônios, um homem chamado Agostinho, ele diz o quê? O orgulho transformou anjos em demônios. Não é isso que ocorre? O anjo, quando ele quis ser igual a Deus, ele se tornou alguma coisa, mas muito inferior, porque o orgulho, síndrome messiânico, altera a natureza. De anjo se transformou demônio, ou seja, o orgulho transforma anjos em demônios. A síndrome messiânica transforma homens e mulheres dignos em pessoas arrogantes, déspotas e autoritárias. Assim como anjos se transformam em demônios, homens se transformam em tiranos, déspotas, dominadores, líderes que usurpam por meio da religião e da política o direito à dignidade humana. Por isso que o Espírito de Deus nos ajude a fugir dos elogios falsos, das bajulações das Evas que quer nos fazer acreditar que somos o Messias, que possamos tirar a nossa coroa como os anciãos de Apocalipse e jogar aos pés daquele que é santo, santo, santo. Que aquilo que é mais digno, como a coroa dos anciãos, seja tirado e lançado como símbolo de autoridade e de submissão àquele que é o Messias. Que Jesus nos salve de nós mesmos, do nosso orgulho, da síndrome messiânica, e que possamos aguardar o dia que Ele reinará com poder e glória para todo sempre. Vamos orar. Oh Pai de bondade e graça, nós precisamos que o Senhor nos ajude a vencer, Pai, essa síndrome messiânica que há dentro de nosso coração, essa disputa que nós insistimos, Senhor, em ter com o outro, por coisas que de fato não têm muita importância, é apenas uma arrogância, é apenas uma maneira de prevalecer, Pai, essa síndrome dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a exercer aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, com autoridade, mas com autoridade digna, entendendo que o Senhor não encheu as nossas mãos para abusar da autoridade, mas para usá-la em favor do outro, Pai. Nos ajuda, Senhor, a desistir das disputas, como se nós pudéssemos levar as pessoas de volta para o paraíso. As Evas, elas querem nos fazer acreditar que nós somos o Messias. Nos ajuda, Senhor, levanta os nossos olhos, a nossa cabeça, nos toma com mão santa na ponta do nosso queixo e ergue a nossa cabeça para o alto, para que nós olhemos, Pai amado, com um olhar límpido, claro, explícito, que só há um Messias, só há um Deus, e todos que vierem e se candidatarem e se mostrarem como Messias, são impostores. Só o Senhor é Deus, só o Senhor governa, só o Senhor é santo, só o Senhor é onipotente. Nós queremos, Pai, estar à sombra do Teu reino, nós queremos estar nas Tuas pegadas, Pai. Aí está a nossa salvação, aí está a nossa glória, aí está a nossa dignidade. Nós Te louvamos, Pai, por não nos deixar nas trevas da ignorância, mas por meio da pregação do Evangelho, da vara da disciplina, nos corrigir, para que possamos crescer em graça, em conhecimento, e olharmos para Jesus,
o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.